Pessoal, eu tô passando aqui hoje para gravar esse vídeo, para compartilhar uma experiência que eu tive, uma saída do corpo, que eu acho muito relevante deixar registrado. Então, geralmente nos meus vídeos eu falo sobre livros, eu gosto de dar aulas, mas eu acho muito interessante também compartilhar com vocês quando tem alguma experiência interessante, algo relevante, até para vocês poderem confrontar com experiências que vocês tiveram. Na madrugada de terça-feira, então de segunda para terça-feira, eu tive uma saída do corpo assim que me marcou muito. Ela foi realmente muito rica de detalhes, de situações que vieram assim somar a tudo que eu tenho estudado. Então eu já narrei nas outras aulas muitas vezes em que eu me projetei fora do corpo, eu estava ao lado da cama. Muitas vezes que isso acontecia, eu ficava dentro daquela área do duplo etérico, então eu nunca conseguia sair muito do duplo etérico, assim, com aquela lucidez total, acabava voltando. Outras vezes eu saía e logo perdia a consciência. A maioria das projeções que eu estou mais longe, eu tenho sempre um estado assim semi-consciente. Quando eu volto, eu não consigo trazer detalhes, pessoas, nomes, aquilo some da minha memória. Mas dessa vez, eu posso dizer que foi uma das mais ricas que me aconteceram. Então, eu dormi mais ou menos entre 11 horas, meia-noite, e quando foi umas 3 horas da manhã, acordei, né, fui ao banheiro e quando eu voltei para a cama, eu já percebi que o meu chakra frontal estava aberto. Então, aquela luz azul emitindo, pulsante, eu já percebi que estava diferente. Eu falei, que estranho. Mesmo eu tendo levantado, o meu chakra frontal tá aberto, tá emitindo aquela luz, eu sinto que ele tá receptivo também. Me ajeitei na cama e fui iniciando o cochilo. Foi quase que instantâneo. No que eu fui adormecendo, eu já abri os olhos com aquela sensação de flutuação. Estava próxima ao teto do quarto. E aí eu já pensei, eu não vou voltar agora. Ou seja, isso já dava um indício da lucidez completa que eu estava, em relação a todas as outras vezes que eu ficava um pouco tonta, ou não enxergava, ou o ruído intracraniano era muito alto. Dessa vez não, eu estava basicamente como eu estou agora, lúcida, conversando, ciente do que está acontecendo e com capacidade de rememoração também. Então, eu me vi próximo ao teto do quarto. E eu falei, eu vou colocar todo o poder da minha mente para que eu consiga transpor, né, essa área do duplo etérico, o que eu já sabia que aconteceria, porque eu não estava ouvindo chiado na minha cabeça. Ultrapassei o teto, coloquei muita força, ultrapassei o telhado e acabei flutuando muito alto. Então, nessa subida, que foi como se eu tivesse colocado energia demais, eu tivesse me ejetado para longe, eu não sei onde eu fui parar, porque eu estava em Minas Gerais, eu estava no sul de Minas Gerais, e eu não conheço quase nada da cidade. Então eu não sei dizer se o local onde aconteceram os fatos foram de fato na cidade onde eu estava, porque eu realmente não conheço. Mas enfim, eu me ejetei muito forte do telhado da casa, acabei atravessando um grande galpão também, atravessei o galpão e saí pelo teto. E logo em seguida, depois daquela sensação de voo, aquela sensação de liberdade, aquela sensação de leveza, eu fui descendo para o que seria uma ladeira. Eu tive a sensação de que havia um rio ao meu lado direito e uma ladeira onde existiam várias casinhas, então era quase um paredão, era bem inclinado, e muitas casas. Aí eu me aproximei do solo e eu ia saltitando e ao mesmo tempo batendo a mão. Era tão íngreme a subida que às vezes eu batia a mão assim na pedra e eu ia subindo, mas dando pequenos saltos. Eu ia olhando as casas e cumprimentando as pessoas. Das saídas do corpo com lucidez, como eu estou agora, eu não conseguia
conversar e trazer a rememoração do rosto das pessoas. Então eu cumprimentava elas, eu via que muitas não me viam. Então eu passava por elas, fazia com a mão assim na frente do rosto delas e elas não me viam. Eu fico pensando, eu estava num estado vibratório um pouco acima deles ou de fato eles estavam encarnados ali no estado da vigília? Eram espíritos ou pessoas encarnadas? Essa parte eu não conseguia distinguir com certeza, mas eles tinham muita vividez nas cores, na aparência. O que eu pude reparar também? Que haviam entidades com um aspecto bem escuro. Assim, era como se houvesse uma sombra sobre elas. E eu estava com tamanha lucidez que eu os percebia e os evitava, porque já aconteceu uma vez de eu puxar assunto e mexer com um desses e ele correu atrás de mim para me atacar. Então eu estava com lucidez a ponto de ver com quem falar e quem eu deveria talvez deixar quieto. Quando eu terminei de subir essa ladeira, que inclusive tinha mais casas também nesse patamar e uma pracinha, cumprimentei ali algumas pessoas também, muito feliz, porque eu estava voando, eu estava conversando e eu estava com lucidez total naquele momento. Começou a querer me dar uma sensação de medo. Aí se dessas entidades que estão com esse aspecto mais sombrio querer me atacar, começou a querer me dar aquele medo. E eu falei, não, eu vou me controlar, porque eu estudando muito Wagner, o Valdo, eu sei que o meu estado emocional, o meu estado mental, eles vão fazer total diferença na qualidade da minha projeção, podendo muitas vezes até voltar para o corpo se eu me desequilibrar. Então, a minha emoção e a minha mente precisam estar em equilíbrio. Então, eu me afastei um pouco e falei, eu não vou ter medo. O que o Wagner falou na última palestra que eu assisti dele? Projeta luz, luz. Então, eu coloquei as palmas da minha mão assim na frente do meu corpo e falei, luz, luz, luz. E aí que eu tomei o maior susto. Por quê? Do centro da palma da mão, onde eu sinto a energia correr, principalmente quando eu estou trabalhando com o reiki, eu sinto energia aqui. Mas uma coisa é sentir, dessa vez eu vi. Então saiu do centro da minha mão, círculos que foram aumentando e sendo projetados para frente, era como se fizessem até um barulho de um vácuo na hora que saísse, sabe? Saíam assim do meio da minha mão e iam para frente, esbranquiçado, parecendo uma névoa. Será então que é ectoplasma? É do meu duplo etérico? Pode ser. É uma energia que só os encarnados têm, né? Então, aí eu já fiquei tranquila. Eu falei, então, se algum espírito aqui mais perturbado, querendo brigar, vier para cima de mim, agora eu vi que eu tenho esse poder. Então, eu agradeço ao Wagner Borges, que sempre fala, ó, emite luz com a mão. Porque você não precisa brigar, não precisa ter medo. E eu vi dessa vez. O que eu antes somente sentia, agora eu vi e eu posso comprovar. Sai uma energia muito forte da nossa mão. Eu acredito que de todos os chakras, mas o canal principal é na palma da mão. E eu vi saindo, senti saindo. Ele concentrava na mão, mas ele abria uma, uma névoa branca. E eu fiz assim, sem saber. E ela saiu forte. Eu fico imaginando a concentração de energia. Aí eu fico pensando, quando eu estou aplicando o reiki lá nas minhas clientes, que eu coloco toda a minha fé, toda a minha concentração ali naquele momento, quanta energia nós não somos capazes de emitir das nossas mãos. O quanto uma oração bem feita não é capaz de criar. Então eu pude ver essa energia saindo. Isso me tranquilizou. Dito isso, percebi toda essa situação, eu continuei andando por aquele, era como se fosse um parque, porque tinha muitos bancos, né, banquinhos de praça, e eu conversava com as pessoas. O mais engraçado é que eu estava lúcida e isso não se apagou quando eu voltei. Eu passei por um grupo de pessoas, a maioria, eu não sei se eles não me viam ou eles me ignoravam, mas a maioria não me respondia. Então eu passava, oi, boa noite. Passei por um grupo, tinha duas mulheres conversando
e uma delas me olhou fixamente e veio até mim. Mas quando eu já estava até, como eu estava saltitando, eu já estava até um pouco longe e como se fosse na velocidade da luz, lá de onde ela estava, ela apareceu na minha frente. Então, assim, a velocidade que ela chegou em mim foi incrível. Eu lembro disso, assim, muito nítido. E eu estava tão assim, alegre, descontraída, que eu só falei, eu fui dando risada pra ela. E aí? Você tá dormindo ou você morreu? Falei, brincando, falei, só tinha espírito ali, né? Eu tava dormindo. Aí ela falou, eu morri. Eu morri, eu vim pra cá e, e sofri um acidente. Mas ela estava bem. Então ela não estava num aspecto de tristeza, de dor, de nada. Não sei há quanto tempo isso aconteceu. E eu olhei bem fixo para ela, eu consegui ver bem os traços dela, olhar bem para ela. Então ela falou: eu vim para cá e eu faleci num acidente. Foi a primeira vez que eu consegui conversar com o espírito com essa lucidez, podendo trazer o rosto e toda a rememoração do que acontecia. E no momento em que eu fixei o olhar no rosto dela, eu abri o olho e vi o guarda-roupa do meu quarto. Então eu não tive nenhum lapso de tempo ali. Eu voltei imediatamente com tudo aquilo muito vivo, muito forte. Acredito que tenha dado 15, 20 minutos que eu fiquei fora. Se foi muito, foi 30 minutos. E eu não tive um cochilo, nem um período para esquecer. Eu estava olhando para ela e imediatamente eu abri meu olho no corpo físico, vi o guarda-roupa do quarto, estava ali no corpo. A consciência manteve-se intacta de um processo para o outro. Da mesma forma também que eu cochilei e já me senti flutuando perto do teto. Eu consegui manter esse período de consciência, que eu acho que foi o que mais me ajudou também na rememoração. Foi uma experiência incrível e eu compartilho com vocês aqui uma passagem do livro do Valdo Vieira, Projeções da Consciência, que me marcou muito, porque eu estudo muito os relatos dele, porque muita coisa que eu não entendo, eu encontro nos relatos de outros projetores, do Wagner Borges, do Saulo Calderon, do Valdo Vieira e tantos outros que compartilham seus conhecimentos que são muito importantes. E ele fala assim no livro: a projeção consciente permite à criatura substituir a crença pelo conhecimento. Acreditar ou desacreditar nos relatos torna-se secundário. Importante é aceitar a possibilidade dos eventos extrafísicos, porque o ideal será a pessoa ter a própria experiência. Não tem como mensurar o valor de uma experiência. A todos que têm vontade de ter uma projeção assim, que querem comprovar o mundo espiritual, que querem se ver enquanto consciências imortais, que não estão sujeitas ao corpo ou à matéria, mas sim ela a nós, que estude, que comece a pensar sobre o assunto, porque numa vez que você se permite pensar no assunto, você está possibilitando uma maior autonomia a você, espírito. Então você está dando ao seu espírito maior domínio do que ao corpo, e isso vai facilitando o processo. Então eu sempre vejo em vários momentos no livro o Valdo fala, o importante é que a pessoa experimente. E de fato, a projeção da consciência sempre me atraiu muito. Todas as formas de saída do corpo, mas cada experiência que eu tenho, ela me traz assim um leque de conhecimento é, que é impossível de mensurar. Eu não tenho como dizer para vocês o quanto isso foi importante, porque foram muitas experiências que eu só tive também porque eu estudei. Então eu não fico esperando que venha tudo pronto para mim. Por quê? Porque eu estudo muito. Eu sempre estou me dedicando. Então eu sabia que eu tinha que manter meu equilíbrio. Eu não podia nem ficar muito eufórica. Eu já fiquei eufórica e voltei para o corpo, já estraguei uma experiência por ficar eufórica. Eu já tive medo e voltei para o corpo. Então a gente tem que saber que o nosso quadro emocional atinge diretamente o nosso espírito e nos faz pensar sobre os momentos também que estamos na vigília, porque o espírito somos nós. Eu não vejo aqui agora a energia que pode passar pela minha mão. Eu sinto, mas eu não tenho como assim provar
para ninguém. Mas a partir do momento que eu vi, aquilo me trouxe mais certeza. Porque eu acho que o conhecimento, ele não acaba com a nossa fé. O conhecimento dá sentido a ela, dá uma razão. Quanto mais eu estudo e tenho experiências com a espiritualidade, mais forte a minha fé se torna. Quanto mais eu me vejo quanto espírito, quanto mais eu compreendo que é muito além disso daqui, mais a minha fé se fortalece, a ponto de eu dizer que ela é inabalável. Inabalável. Mas eu não a terceirizo. Eu não a terceirizo a quem quer que seja. A minha fé não está condicionada a uma pessoa ou a um lugar. Hoje eu compreendo que a espiritualidade é uma só. Quem separa é aqui no plano da matéria, são as pessoas. As pessoas se dividem por afinidades. Temos diversas religiões, e toda religião que tem o objetivo de fazer o homem melhorar e chegar a Deus, todas elas levarão ao mesmo lugar. Mais uma questão também, mais um motivo para eu sempre falar que eu sou contra o fanatismo. Ninguém detém 100% da verdade. Mas se você buscar as suas próprias respostas, se você enriquecer-se de conhecimento e de experiências, ao contrário do que muitos pensam que isso vai abalar a fé, não. Isso vai te fortalecer, mas a sua fé, ela será no todo. Ela não vai ser restrita a uma religião, a uma pessoa, a uma forma de se trabalhar. Você vai entender que todos somos um. Quando pararmos de nos dividir, todos somos um. Então eu estava lá, fora do corpo, completamente desligada do meu corpo, um espírito voando, conversando com outros espíritos, sejam pessoas que estavam somente fora do corpo no momento do sono, mas que não estavam lúcidas, isso é o mais frequente. Sair do corpo, todo mundo sai. Sair com lucidez é o objetivo. Muitos daqueles que eu tentei conversar e que eu mexia, eles me olhavam como se estivessem com o olhar parado. Eles viam através de mim, ou seja, eles talvez estivessem ali como zumbis. Eu vi muitos que estavam desencarnados, inclusive pela primeira vez conversei com lucidez com uma. Lembro nitidamente da sua voz, do seu aspecto, e não era um espírito perturbado, porque a sensação que veio dela não era ruim. Quando é uma sensação ruim, aquilo fica, porque a energia não mente. Outra coisa também que eu aprendo muito com Wagner, a energia não mente. Se você tem dúvidas sobre quem está se comunicando com você, se você tem dúvida sobre quem você está vendo nos sonhos, analisa como que você está se sentindo, principalmente quando você acorda. Como que você está se sentindo? Aí você vai ver se aquilo lá foi bom, foi ruim, foi real, se foi alguém tentando te enganar. É com a prática. Mas é um relato muito interessante. Eu precisava deixar isso registrado, até para mim mesmo, porque teve muitos que eu não anotei, não registrei, e é interessante, porque uma coisa que aconteceu comigo pode vir a acontecer com outra pessoa. A partir do momento que eu compartilho esse conhecimento, eu vou estar ajudando ela também a entender o que está acontecendo com ela. Da mesma forma como todos os livros que eu estudo foram fatores assim de extrema importância no próprio desenvolvimento das atividades que eu tento. Então, estudem e não sejam fanáticos com absolutamente nada, mesmo com a espiritualidade. Não seja fanático. Ninguém sabe de tudo e ainda que você tenha um grande conhecimento, o planeta Terra é minúsculo. Ele é uma bolinha azul, minúscula no meio da galáxia, que é uma galáxia no meio de muitas outras galáxias. Então, ainda que seja uma pessoa inteligente no planeta Terra, o que é o resto do universo perto do planeta Terra? Então, ninguém sabe tudo, ninguém tem que se achar melhor que ninguém. Nós temos que sentir essa alegria de conhecer o mundo espiritual, de conhecer quem nós somos e saber que quanto mais nós abrimos a nossa mente, mais nós conhecemos, mais informação vem até nós e o objetivo é nós nos tornarmos pessoas melhores. Então, é isso.
quando eu tiver outra experiência assim tão significativa, eu faço outro vídeo.